uma vontade de me soltar, mas eu estou meio constrangido. Escute. Aonde você vê um sucesso, aonde você vê alguém debaixo de uma relevância, saiba e por detrás disso tem uma história. O que eu tenho mais interesse quando eu estou diante de alguém de muita nobreza, não é olhar a sua nobreza, é olhar a sua história. Jacó, quando volta para se encontrar com Esaú depois de anos, e Jacó está abençoado, a Bíblia diz que a terra não comportou tudo que Jacó tinha. Irmão, acredito que você vai trabalhar nessa empresa. O que você está fazendo aí? Diga! Quem me colocou aqui? Deus, 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 Deus. Olá, mais uma vez estou aqui para esse tempo de mesa, onde eu tenho recebido amigos, pessoas que têm inspirado a minha fé, a fé da minha casa. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é evangelista, ele é casado com Midian Lima, ele tem 3 filhos, que é o Samuel, ele é o filho e o Felipe. É um dos evangelistas mais animados que nós temos no nosso segmento. Eu estou aqui para receber o pastor Eliel Lima. Que prazer, meu irmão, te receber, cara. Meu amigo Edgar, uma honra estar aqui com você. Há muito que ouço falar e também tenho acompanhado quando me falaram sobre você e de tudo que Deus tem feito através de sua vida. Uma honra para mim estar aqui. Prazer todo nosso. Eliel, essa mesa é uma mesa que eu recebo pessoas que a gente troca um tempo, uma ideia, a gente investe um tempo, melhor dizendo, para a gente de alguma forma inspirar não só a minha vida, a minha família, mas também as pessoas que têm nos acompanhado. Então, a gente que te acompanha há tanto tempo, te acompanha a trajetória sua, da sua esposa, a pastora Midian Lima, eu queria a gente destrinchar um pouco aqui de assuntos, um pouco falando um pouco da tua história, mas não a história da mídia que hoje que a gente vê o pastor Eliel Lima, mas não do início, do seu berço, lá de trás, do como se deu essa tua trajetória, até a tua maturidade nessa caminhada da fé. Eu queria começar com a sua adolescência, com a tua infância. Você vem de berço evangélico, não vem? Como é que foi essa formação? Como é que foi o despertamento para o chamado? Fala isso pra gente aí. Isso. Eu venho de uma linhagem sacerdotal. Em todas as minhas ministrações, eu sempre faço questão de contar a minha história, né? A minha origem. Como costumo dizer, eu venho de uma origem muito simples. Meu pai pastor na Baixada, 50 anos foi pastor, Deus o recolheu há 25 anos atrás, mas tive a honra, né, de ser criado pelo meu pai, tenho minha mãe viva, e eu venho dessa linhagem, desse berço cristão. Meu pai foi a minha maior inspiração, sou de uma família de 5 irmãos, tenho minha mãe, como costumo nas minhas ministrações dizer, eu sou filho da irmã Maria, né? É uma mulher de oração, uma crente fervorosa, uma mulher de Deus, uma referência. Qual é a tua idade da tua mãe hoje? Minha mãe, 75. Isso. E Deus tem nos guardado, eu venho dessa linhagem. Então, a minha infância toda na casa de Deus, adolescência na casa de Deus. Comecei a ler a Bíblia ainda criança, sempre fui apaixonado pela Bíblia, né? Sempre fui apaixonado por pregação, porque meu pai existe pastor e existe o pastor pregador, né? Todo pastor ele tem uma palavra, mas tem pastor e tem aquela veia de pregação, né? Aquela veia evangelística para pregar, né? Então meu pai era pregador, meu pai era pastor, grande pastor, mas também pregador. Então eu fui inspirado vendo meu pai pregar, né? Meu pai tinha uma graça para pregar assim, inexplicável. Então eu venho dessa linhagem, vendo meu pai pregar, vendo minha mãe orar, meus avós, a minha avó Hilda, meu avô Jesus, um casal de Deus, veio da roça, minha avó era uma mulher de oração. Então essas foram as minhas bases, as minhas referências. E seu pai era evangelista de alguma forma? Não. Pastor de igreja. Pastor de igreja. Meu pai fundou várias igrejas aqui no estado do Rio. Sempre Assembleia? Sempre Assembleia. Sim. E aí você é de que lugar do Rio de Janeiro? Eu vim da Baixada, né? Da Baixada. Eu nasci no Rio, mas eu fui criado desde bebê na Baixada, Belfor Roxo. Sim. E lá atrás, nessa época onde teu pai
de alguma forma, inspirava vocês? Porque eu acredito que quando nós temos principalmente um pai como exemplo, que foi o teu caso, você acaba recebendo ensinamentos, direções, inspirações. Você, muito novo, já começa a perceber isso dentro da sua casa? Vocês foram, de alguma forma, direcionados por evangelho? De alguma forma, ele quase que te botava numa posição de começar a ter também uma vida de oração, uma vida de leitura? Como é que se deu isso na tua casa? Não, apesar de a gente ter tido uma criação muito rígida no que tange aquilo que se acredita em relação ao evangelho, vida cristã, comportamento e tal. Mas meu pai sempre foi aquele cara assim, muito cabeça aberta, né? Assim, rígido no que tange a fé, a doutrina. Olha, isso aqui que eu acredito e tal. Mas não, você tem que ser pregador, você tem que ser isso, você tem que ser... Não, eu tive uma infância normal, de bola de gude, de bandeira, de brincar, de infância normal, de carrinho de rolimã, de subir em árvore, subir em cima de telhado atrás de pipa, normal. Mas eu recebi o chamado muito cedo, muito cedo. Eu, se não me falha a memória, eu tinha 6 para 7 anos quando eu fui batizado com o Espírito Santo, numa escola bíblica dominical. Eu recebi o chamado assim muito cedo. Deus se revelou a mim muito cedo. E esse chamado já tinha uma direção, um chamado para púlpito, para, de alguma forma, para evangelista? Você começa a perceber isso com qual idade? Porque você tem primeiro essa primeira experiência com 6 anos. Naturalmente, essa experiência já não deve ter vindo com essa direção de evangelista. Sim. Depois que eu fui batizado no Espírito Santo, logo mais à frente, eu comecei a cantar. Eu gostava muito de cantar. Eu recebi a oportunidade na igreja para cantar. Mas tempo depois, as coisas foram naturalmente, por eu amar a pregação, amar ouvir, eu amava ouvir o meu pai falar. Então, todas as vezes que meu pai estava falando, eu estava perto dele, principalmente falando acerca de Bíblia. Eu estava perto dele. Então, isso foi acendendo a sede para que eu pudesse me dedicar ao ministério da palavra. Então, eu já entro, quando chegou a adolescência, eu já entro na adolescência pregando. É mesmo? É. E que momento, você lembra os momentos que você começa a ter esse despertamento? Agora, claro, porque você entra adolescente, mas agora fala o seguinte, não, isso aqui não é só, eu não vou ter um ministério apenas para a igreja local, você tem um momento que você começa... Vamos começar um pouquinho antes. Você prega onde? Aonde te dá uma oportunidade? Você tem uma história que você conta, que eu já ouvi você contando em outras pregações, que você achou que já fosse pegar um púlpito com 300 pessoas, pelo menos, para te ouvir, alguma coisa assim. E teu pai te direciona para um outro canto. Quando eu tô aceso, eu quero pregar, eu viro pro meu pai e falo, poxa, pai, quero pregar na igreja. Né, domingo ali, né, era coisa de assembleia, né, domingo lotado, culto de domingo, né? E meu pai falou, não, sim, você vai pregar, só que você vai pregar lá na varanda do irmão Assis. Amanhã você tá escalado para pregar lá. Eu fui lá pregar, cheguei lá para pregar um culto. Explica para quem tá acompanhando a gente o que seria a varanda do irmão Assis. A varanda do irmão Assis era um culto, um núcleo, né, bem... aqueles cultos que o pessoal conhecia antigamente como culto doméstico, né? Que hoje se fala de célula, né? E tal. Então foi lá, lotado, 6 crianças, 3 dormindo, 2 chorando e uma correndo. Lotado. Foi lá que eu comecei a pregar. E aí você começa ali a ministrar? Aí eu começo a pregar ali, no culto do irmão Assis ali. E seu pai, de que forma ele acompanha isso? Porque ele não estava ali. Tinha um presbítero, né, na época, a Assembleia de Deus tem essa função, né, do presbitério. Tinha um presbítero e dirigia o culto, né, então pastor, ele é o pregou aqui hoje e tal, como é que foi? Como é que foi o menino? Não, o menino tem futuro. Aí, então, semana que vem ele prega aí de novo. E a chama vai acendendo. Vai acendendo. Depois eu comecei a pregar nos cultos ar livres, né?
a Assembleia tinha muito isso, né? Não sei se você lembra Lembro. de domingo à tarde. Lembro, nas praças, né? e outros lugares mais. E aí você começa a exercer ali. A exercer ali. E aí tem... Ali começou minha agenda. E tem um momento, aonde se dá um momento de você começa, não só você, porque seu pai ele tinha essa autoridade à frente da igreja, era uma autoridade espiritual. Que momento que ele percebe assim, pô, o garoto dá pro negócio, o garoto tem chamado realmente, tem algum momento, um tempo que você começa a perceber? Foi quando ele começou a me ouvir nos cultos ar livres, que ele também ia, né? Então ele começou a me ouvir, ele falou, caramba, ele começou a me ouvir. Aí um dia ele deixou eu dar uma palavra na igreja, depois de muito tempo. Eu dei uma palavra na igreja, né? Como posso dizer assim, oficial, né? Aí começou, aí não parou mais. Aí começou. Eu já estava envolvido com os adolescentes, então ele permitiu eu pregar na consagração dos adolescentes, né? Que acontecia quando tinha o culto era mensal, né? Hoje a gente tem a cultura dos cultos jovens, adolescentes serem semanais. Naquela época era mensal. Certo. Então, no sábado mensal que tinha a reunião dos adolescentes, tinha 2 encontros. De manhã, que era a consagração, e o culto à noite. Então, meu pai permitiu eu pregar na consagração, não era no culto à noite, não. E aí você começa a sentir esse despertamento. Sim, aí foi, como a Bíblia diz, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, né? Brilhando, então, até esse dia perfeito. Até esse dia perfeito. E aí você começa a perceber, pô, e ele, a família, as pessoas em volta. Sim, mas, sim, o garoto sim. tem. Sim. A minha primeira viagem para pregar, assim, se deu quando uma igreja, era festa, uma igreja em Teresópolis, a Assembleia de Deus Teresópolis, veio nos visitar. Tinha muito isso naquela época, né? As igrejas, sim, né? Saía ônibus. Intercâmbio. Né? Né? Tinha muito isso, né? O coral saía, ia cantar na igreja. Lembra disso? Lembro. Dessa época. Então, a Assembleia de Deus de Teresópolis veio na festa na igreja do meu pai. Chegando lá, eu dei uma palavra. Meu pai me deu para eu dar uma palavra. Então, o pessoal gostou e me chamou para pregar na festa de adolescente em Teresópolis. Eu costumo dizer que foi minha primeira viagem. Inclusive, eu tenho até um chamego, um carinho muito grande pela cidade de Teresópolis, porque foi o primeiro lugar que eu saí para pregar. Assim, fora do reduto ali. Do reduto ali. E você tinha quantos anos, mais ou menos, Sam? 11, 12 anos ali. Pô, bem precoce, hein? É. Mas porque vocês nascem com isso na casa de vocês? Sim. Agora, uma coisa muito interessante, você consegue testemunhar isso facilmente, até por ter vivido isso. Deus, normalmente, ele não pega desocupados, né? As pessoas que acabam colhendo sementes, colhendo melhor frutos, que como você colhe na tua casa, mas são pessoas que lançaram sementes em épocas anteriores, que investiram tempo diante da palavra, que sempre tiveram disponível, dispostas a servir, né? Claro, Deus um dia, quando apareceu para Jacó, olha isso, Deus encontra Jacó, aquele texto clássico ali do Val de Jaboque. Sim. Né? Deus encontra com Jacó e diz a ele o seguinte, olha, a primeira palavra de Deus para Jacó foi, eu sou o Deus do teu pai Abraão. Fui Deus de Isaac, e agora, se você me ouvir, eu vou ser o teu Deus. O que Deus estava dizendo para Jacó? Eu estou falando hoje com você, mas eu já falo a sua origem há tempo. Estou me revelando para você hoje, mas eu não cheguei aqui hoje, eu cheguei na sua origem. Eu cheguei na sua linhagem. Essa é a palavra certa. Eu cheguei na sua linhagem. Então, é por isso que a Bíblia diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus é Deus de origem, Deus é Deus de linhagem. Então, Deus se revelou aos meus avós, Deus se revelou aos meus pais, e agora Deus estava se revelando a mim. Então, a vida cristã, é por isso que uma das coisas que me faz ser apaixonado por Deus é que Deus,
ele é um Deus, Edgar, que Deus não olha... O projeto de Deus não é só com você. O projeto de Deus envolve a sua linhagem. Interessante isso. Deus não tem plano só contigo. Deus tem plano com seus filhos, seus netos, seus bisnetos, sua primeira geração, sua segunda. Deus está lá na frente. Deus, quando te chamou, ele não chamou só você. Deus está olhando algo maior. Algo maior. Isso que você está falando é muito interessante, porque muitas das vezes a nossa vista ela só alcança a circunstância, só alcança o momento. E muitas das vezes a gente quase inutiliza ou desqualifica ou descredencia o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Sim. Salmo 139 diz que nossos dias foram escritos antes mesmo de nenhum deles existir. Sim. Então, assim, Deus já, com a sua presciência, já tem um plano, já tem um propósito estabelecido. Claro. E muitas das vezes a gente acaba sendo regido por alguma circunstância, pelo momento, e acaba não, de alguma forma, colaborando, e talvez não seja a melhor palavra, mas com o propósito que Deus tem para nossas vidas. Sim. E a gente acaba abortando de alguma forma. Sim. A gente vê o povo de Israel, a promessa era para todos, só tem que 2 voltam, apenas 2 enxergando, Josué e Caleb, mas 10 voltam olhando o tamanho do gigante, da dificuldade, 2 falam, não, a terra é nossa, vamos partir para cima. Claro. Então esse comportamento nosso, ele é completamente decisivo para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, né? Verdade. Deus é Deus e vê além, Deus é Deus e vê lá na frente. Então, isso faz parte da minha vida. Eu sempre costumo dizer que a bênção que eu vivo hoje, ela não tem a ver comigo. Eu não tenho tanta história assim para estar onde eu estou, mas tem a ver com os meus pais. Oh. Tem a ver com os meus pais. Meu pai, como disse, me vem de uma origem muito simples. Então, por exemplo, meu pai nunca foi no Paraguai. Você vai no Paraguai. Paraguai é um país. Paraguai é um país. Você pode ir de ônibus, você pode ir de carro, você pode ir de avião. Meu pai nunca foi no Paraguai. Eu estou falando de algo aqui do lado. Eu viajo o mundo. Então, aquilo que Deus não meu pai não viveu, eu vivo. Mas eu já presenciei por diversas vezes eu acordar com meu pai com a mão sobre a minha cabeça. Dizendo, Deus, leva o meu filho longe, leva o meu filho onde eu não vou. Faça para os meus filhos, Senhor. Eu não vou ver, mas o Senhor faz. E então, esse depoimento seu é muito interessante, porque nós temos 2 coisas, eu disse a completar, desculpa. Primeiro, o princípio da honra. Você está honrando seu pai, porque de fato você reconhece que a relevância que ele teve na instrumentalidade, sendo instrumento de Deus na sua vida. Sempre. Então você tem essa visão clara dessa realidade. E segunda, a ineficiência, a inoperância nossa se o Espírito Santo não habitar, não fazer, não definir, né? Definir. Porque é ele que é decisivo, né? Verdade. Então, assim, os meus pais semearam a vida do meu pai, foi toda no reino. A vida da minha mãe, servir a Deus até hoje com fidelidade, com integra, com intensidade no reino de Deus. Então, tem até uma canção, né? O Eli Soares canta uma música que me mexe muito comigo, que diz, eu sou o fruto da oração dos meus pais. E essa é a minha... Ele cantou aqui, nessa mesa aqui. Muito linda essa música. Então, eu sou fruto... Essa canção é a minha vida. Eu sou o fruto da adoração dos meus pais. Onde os meus pais... meu pai não viu, meu pai não viu o que Deus fez por mim. Eu não tive a honra, né, de meu pai me casar, não tive a honra de meu pai segurar o meu primogênito, né, os meus filhos, mas eu vivo a bênção de que os meus pais semearam. É muito importante isso. Inclusive, você que tem nos acompanhado, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, divulga esse link, mas eu queria passar um grifo nessa palavra do pastor Eliel. Você que é pai, você que é mãe, a importância de você orar pelos seus filhos, a importância de você diariamente estar colocando a vida dos seus filhos diante do Senhor, profetizando na vida dos seus filhos, porque o seu posicionamento, ele é responsável para mover os céus favoráveis à vida do teu filho. Então, muitas das vezes, a gente tem lançado palavras inadequadas, e a gente ouve testemunhos como esse e vê que o posicionamento de um pai e de uma mãe é decisivo para que
pessoas como Eliel tivesse hoje a serviço do reino e fosse um agente de transformação, fosse de fato um instrumento vivo. Então, cuide do seu filho, profetize sobre o teu filho, ore, cuide, porque com toda certeza você também vai colher frutos dessas sementes que você está lançando nesse caminho. E muitas das vezes até com choro, tá? Porque às vezes a situação é desfavorável, às vezes o momento é desfavorável, mas nós temos um Deus bondoso, galardoador, generoso, e Ele olha e ouve as nossas preces. Até mesmo, diga, abrir um parênteses aqui, o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, poxa, pastor, mas aí é muito fácil. O senhor vem de uma realidade, de uma linhagem sacerdotal. Seu pai foi pastor, não é o meu caso. O senhor vem de um berço cristão, não é o meu caso. E eu? Eu sou o primeiro lá de casa. Eu sou o único lá de casa. Então, para você que está me ouvindo e se enquadra no início, eu estou falando, dizendo, pastor, minha realidade não é a sua, minha mãe não é mulher de oração, meu pai não é pastor, meus irmãos não são pastores, meus avós não foram cristãos, não são cristãos, eu venho de uma outra vertente. Então, a palavra que eu tenho é, a partir de você, Deus começa uma história. É isso. A partir de você. Se a sua realidade não é a minha, a partir de você, Deus começa uma história. Amém. Então, eu preciso deixar isso aí claro, para que quem está nos ouvindo diz assim, mas essa aí não é a minha realidade. E eu então... ainda vou te pedir um favor, olha para aquela câmera ali e fala para ela isso. Tá falando... eu vou repetir, eu estava dizendo o seguinte, talvez você diga assim, pastor, essa não é a minha realidade. Eu não venho de uma linhagem sacerdotal, meu pai não foi pastor, minha mãe não é pastora, meus avós não foram pessoas de oração, minha família não é cristã, eu sou o primeiro lá de casa. Então, a partir de você, Deus começa uma nova história. A partir de você. Ou seja, quem vier depois de você está debaixo desta bênção, está debaixo da aliança. Amém. O Deus que faz aliança hoje contigo, tem aliança hoje contigo, também terá aliança com aqueles que vierem depois de você. Amém. Pastor Eliel, e aí a gente começa essa questão ministerial, jovem, 11 anos, 12 anos, começa a surgir convite ali a colar. E aí como é que teu pai lida com isso? Porque normalmente quando a gente tem um pai e uma mãe, por mais cristãos que eles sejam, ou comprometidos com o reino, às vezes tem planos de estudar ali ou acolá. Eu sei que você é uma família humilde, berço humilde, inclusive financeiramente falando, com algumas restrições, mas como é que ele enxerga? Porque você não vai pro trabalhar fora. Você teve algum trabalho fora? Tive. Como é que foi isso? Como é que você conciliou isso? Então, naquela época, o meu pai sempre foi um cara muito protetor, né? Muito protetor no que tange... disse, não, meus filhos, papai tá aqui, eu trabalho e tal. Meu pai trabalhava em quê? Meu pai trabalhava com obra, meu pai era empreiteiro. Certo. Então, meu pai não tinha... tudo que ele queria é que a gente estudasse, só estudasse. Né? Então, eu tinha aquela coisa de estudar e pregar, muito pontual, não era nada de pregar todo dia, era coisa assim, bem pontual, porque a gente também era muito envolvido na igreja local por causa do meu pai. Como meu pai pastoreava, então a nossa, na escala de prioridade, era a igreja local. Então eu saía assim, fora da igreja, muito pontualmente. Meu maior tempo era na igreja local, onde era muito envolvido. Domingo, a gente passava o dia na igreja. Dia de manhã. Só dessa época. Escola bíblica, ensaio, evangelismo, culto à noite. Arrumava almoço lá, ficava por lá mesmo. Não, almoço na igreja. Macarrão e frango era o cardápio. Né? Lá era bom, frango. Eu sou da época da salsicha. Né? Peguei também. Então a gente era muito envolvido com a igreja local. Então, sair para eu falava assim em eventos de adolescentes e tal, naquela época, mas muito pontual. Na verdade, o meu ministério assim ascendeu depois que meu pai faleceu. Ali em 99, quando meu pai morre, ali 2000, pronto, de 2000 para cá, aí... Mas você tinha uma palavra, você tinha certeza plena que... Tinha. Em 2000,
De 2000 a 2001 eu trabalhei numa empresa. De 2000 a 2001, carteira assinada ali. Trabalhei de 2000 a 2000... de 2000 a 2002. Eu fui camelô e tal. Depois eu tive um emprego de carteira assinada ali até 2002 ali. Dali para frente foi o Ministério de Tempo Integral. Aí eu caí mesmo na estrada, chamado. Eu não conseguia mais conciliar trabalho, agenda. Ele foi acendendo. E assim, você tem mais ou menos a data, 2000, 2002 ali. Mas você sente qual foi o momento da virada? O que você acredita? Que Deus estava te preparando para esse tempo? Tem alguma coisa que você acredita que tenha contribuído muito? Ou até algum comportamento seu? Eu te pergunto isso por quê? Porque tem muita gente nos acompanhando e vê evangelistas como você que tem expressão nacional e até com experiências fora do país, fica pensando assim, cara, como é que esse cara ficou num seminário guardado durante muitos anos? Será que ele ficou assim? E às vezes as coisas de Deus não são assim, são os de repente de Deus. Que as coisas... Tem algum marco, alguma coisa que você lembra assim e fala assim, cara... Tem. 2002, assim, foi o ano do ascender do meu ministério no estado do Rio, na época da UADER. Eu quero deixar registrado minha gratidão ao meu amigo pastor Djalma, que era o presidente da UADER, me viu pregar na igreja, eu congregava, meu pai tinha falecido, e a UADER era União de Adolescentes da Assembleia de Deus do Estado do Rio, ligada à convenção estadual. O que aconteceu? Desculpa. Ele me viu pregar e me levou para pregar no evento da UADER, onde se reunia todas as igrejas do estado ligadas à convenção da SEADA. Pronto. Cheguei lá, preguei, Deus, por sua bondade e graça, me usou naquele dia. Dali minha agenda virou. Ali foi o start de eu começar a andar no estado. Eu preguei no estado do Rio, de Flores, de Itaperuna, a Patida Alferes, de... Vamos lá, de Macaé fala aí. Queimados, indo para São Paulo. Resende já. Entendeu? Eu rodei tudo. Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. Aí virou de vez no estado do Rio. Mas isso tinha a ver por conta de alguma convenção da época? Tinha a ver, isso que eu tô te falando, por causa da UADER. Da UADER, aí ela começa que é uma instituição ligada à convenção, que fazia um evento estadual para adolescentes. Eu preguei lá, não sei se você conhece ali, Assembleia de Deus de Venda das Pedras, né? Aquele templo grandão. Preguei ele dali lotado. Preguei no ginásio do Pedrão, lá em Teresópolis. Né? Lotado. Preguei no pavilhão em Casimiro de Abreu, Silva Jardim, CIEP acho que é CIEP, sei lá, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, tudo. Aí fui nas maiores Assembleias de Deus ligadas à convenção, eu preguei. Nos simpósios, congressos e tal. Aí nesse tempo você falou assim, obviamente não dá mais conciliar. Aí não deu mais para conciliar trabalho secular e o ministério. Aí foi quando virou mesmo. Entendi. E você tinha naquela época, porque eu vou chegar daqui a pouco, você tem um jeito muito peculiar, muito próprio. Inclusive, na tua ausência, alguns pregadores brincam. E vou me soltar, escute. Você tinha alguma referência na época de pregação? Porque a gente estava na época de grandes pregadores. Normalmente, a gente tem... Não que... Até porque esse jeito eu não lembro se tem outra pessoa que fazia, mas tinham pregadores que você estava sempre vendo, assim, cara, esse cara do jeito que eu gosto. Né? Ali naquela época ali, né, eu tive um ministério ali muito marcado ali pelo dos pentecostais, né, tinha o Feliciano, estava surgindo ali, né, 2000, pregamos junto, inclusive, 2001, pregamos juntos em Casimiro de Abreu. 2000, onde eu conheci o pastor Marco Feliciano em 2001. De lá para cá, temos uma amizade bem legal e tal. E meu abraço a ele. 2001. Então, tinha ali o pastor Marco e tal, mas
como o meu pai era muito recente ali para mim, né? Meu irmão, uma grande inspiração para mim, meu irmão, pastor Gesiel, né? Eu sou uma família de 5 irmãos. Meu irmão já pregava, meu irmão já viajava, meu irmão era o cara. Então meu irmão era a inspiração mais próxima minha, né? De pregação, de pregar, de tal, de unção, de graça, tal. Meu irmão. E os caras que surgiam ali e tal, naquela época tinha a questão dos gideões, né, e tal. Então, assim, aí os veteranos sempre, né, pastor Gesiel, pastor Gilmar Santos, uma inspiração, assim, eu era fã do pastor Gilmar Santos, pastor Takayama, né, os veteranos. Aí dessa geração para cá, aí veio o pastor Feliciano e tal. Então, essa foi ali pastor Silas, né? Eu admirava e admiro, né? Hoje eu tenho a honra de ele ser meu pastor, congrego com ele há 11 anos. Mas eu sempre admirei muito o pastor Silas, né? Ela metralhadora de versículo de cor, né? Vai falar sobre graça, vai falar 50 versículos sobre graça, vai falar sobre poder, 50 versículos sobre poder. Tal. Eu sempre admirei essa forma de ele pregar e tal. Essas foram as bases. Alguns que você falou aí eu conheço. Agora, nenhum deles tem essa peculiaridade da graça que você impõe de alguma forma, que fica a tua marca registrada. Isso veio de alguém, não? Não. Isso... Mas desde novo você já tinha essa situação, não? Sim, de pregar solto. Sim. Isso aí sim. Você vem desde... Isso aí sim. E parece assim, a percepção, e você obviamente pode falar melhor do que eu sobre isso, isso acaba de alguma forma envolvendo as pessoas também que estão vendo, e talvez estrategicamente isso acaba sendo muito eficiente. Naturalmente, Deus me deu uma graça para se comunicar, né? A comunicação, existe a comunicação imposta, né? O cara sabe falar, né? E nem jogador de futebol, né? Tem gente que nasceu para jogar e outros que se tornaram jogador, né? Não, as duas coisas, uma não desqualifica a outra. A gente está falando apenas de um fato, né? Tem gente que se tornou e tem gente que nasceu. Então Deus me deu essa graça, de falar, por exemplo, fui camelô. Né? O camelô, ele tem 2 opções: ou ele pega o produto dele e deixa ali no cantinho, cruza o braço, espera alguém vir perguntar, não é isso? Ou ele provoca a venda. Então eu fui camelô, irmão. Então eu parava com o meu paraquedas, né? Abria no meio do calçadão, toalhas de mesa e tal. Então, Deus, isso desde... Eu nunca tive medo de me comunicar, né? A multidão não me constrange, pelo contrário, por exemplo, às vezes as pessoas me... Posso continuar? Claro, por favor. Às vezes as pessoas falam assim, às vezes um amigo me perguntou, cara, a multidão não... Pô, engraçado, você fala para 100 e fala para 1000 e fala para 10 mil, mesma coisa? Eu falei, não, normal. Para mim, quanto mais gente, quanto mais me olharem, aí eu vou para cima. Mas isso vem da graça de Deus. Sim. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com... Agora você acha Deus depositou em mim. Mas você acha que esse dom, essa dádiva que Deus deu sobre a tua vida, colocou sobre a tua vida, ela é treinável? O que eu te pergunto é o seguinte, nós estamos falando daquele que nasce com isso, que já vem, e o teu caso, e tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, mas tem um chamado. E você acha que essa graça, a ponto de chegar a um nível de excelência tal, ela precisa também, humanamente falando, a gente levar ela para o campo de treinar? Porque assim, ler a Bíblia, beleza, estudar, beleza, mas você acha que essa pessoa precisa procurar ferramentas para se desenvolver? Ou você acha que quem tem o dom, quem tem chamado, meu amigo, esse vai rodar e tudo, e o outro ele pode bater a cabeça com ter jeito? Como é que você analisa isso? Sim, a Bíblia diz assim, e nós devemos prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer. Não é só ter o dom, as coisas vão se aprimorando, né? Você vai aprendendo. Na minha trajetória, eu tive e tenho professores até hoje.
pessoas que me inspiram de como falar, de como se comunicar, de como se portar, de como passar a mensagem. Eu fui altamente treinado. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade. Olha como é que o treinamento e você ouvir pessoas é importante. Por causa da minha cultura, da onde eu vim, que é a cultura assembleana, e eu venho daquela assembleia, né, lá raiz, hino da harpa ali. Então, por exemplo, a minha mensagem era uma mensagem que eu demorava muito a aplicação. A minha introdução lá atrás era uma introdução muito longa. Muito longa. Então, por exemplo, aí eu comecei a ouvir o pastor Silas. O pastor Silas, ele define em 3, 5 minutos o que ele quer falar. Por exemplo, se ele vai falar sobre tempo, se você dá para ele... pastor Silas, só tem 15 minutos. Ele, em 15 minutos, prega uma mensagem altamente profunda de você nunca mais esquecer. Porque ele sabe introduzir o assunto, ele define o que ele quer falar para você em poucos minutos. Ele é um cara altamente treinado. Pô, o cara faz há 40 anos televisão, 30 minutos. Então aquele programa, né, clássico ali do pastor Silas, o nome? O Vitória em Cristo ali. Então, eu aprendi com ele a definir o que eu quero falar em pouco tempo. Então, hoje, por exemplo, lá atrás eu tinha dificuldade com o tempo. Hoje não. Hoje, se eu chegar num evento para falar e a pessoa fala para mim assim, você tem 10 minutos, ok, eu já cheguei em grandes conferências para pregar que eu só tive 15 minutos para falar e o pessoal lembra da mensagem até hoje. Então, isso foi coisas que você vai aprendendo com o tempo. Então, respondendo aqui a sua pergunta, 3 coisas. Primeiro, dom. Você precisa ter o dom, né? No reino de Deus não existe consideração. Por consideração, o João vai pregar. Não, isso não existe no reino de Deus. No reino de Deus tem chamado. Então você é chamado para aquilo, você tem a vocação para aquilo. Então, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Então, você tem o chamado, você tem a vocação, mas você não pode se prostrar nisso. Você pode se aprimorar, você pode aprender a se comunicar, você pode aprender a falar com tempo vasto ou com tempo curto, né? Como é que você... você tem 1 hora, ok, mas você não tem 1 hora, você tem 10 minutos, você consegue falar em 10 minutos? Por exemplo, tem pessoas que são expert para falar em pequenos públicos, mas se você botar ele no Mineirão, que nem eu já falei, no Mineirão lotado, vai travar. Então você pode ser... É o que a Bíblia diz, deve prosseguir em conhecer. Então é um aprendizado. Todo dia você aprende, ouvir outros. Deus não... Eu aprendi isso. Eu tive um mentor, eu tive a honra de trabalhar com ele durante 10 anos, pastor Marcos Gregório, um professor, um pai para mim. Então ele sempre fala uma coisa, é verdade. Deus não fala com uma pessoa só. Se Deus falasse com uma pessoa só, não tinha por que eu estar aqui hoje. Por que eu estou aqui? Porque o Edgar acredita e tem uma palavra de Deus na minha boca que pode te abençoar e pode acrescentar a você, a sua casa, aquilo que você está empreendendo a fazer. Então, a importância de você crescer tanto no ministério ou em qualquer área da vida é você ouvir outros. Quando você ouve outros, você tem acesso àquilo que Deus está falando com outras pessoas e isso te dá oportunidade para que você continue crescendo. A sabedoria está na multidão de conselhos. Sim. Ouve, obviamente que a gente tem que definir, entender, filtrar o que está se ouvindo, mas ali a gente vai extrair muita coisa que pode servir de norte para a gente continuar caminhando, né? Claro. É o segredo. Beleza, aí você começa nessa andança, você começa a ter essa jornada por conta até da própria questão
da própria Assembleia, um chama ali, um chama colar, e aí você, dado momento, você fala assim, agora eu virei um evangelista, estou com a agenda tomada e preciso ministerialmente cumprir porque foi chamado, mas também tenho necessidade de viver disso. Isso vira o meu negócio, assim, a minha renda, ela provém do ministério. Sim. Quando você tem o chamado e a disponibilidade de ser full-time para o ministério, aquilo acaba se tornando o que a gente fala de tempo integral, né? Tempo integral. Então, o seu tempo todo integral é para o ministério. Inclusive, Paulo escreve ao Coríntios trazendo legitimidade a isso. Inclusive, que é totalmente irrelevante e não teria outra forma de ser. Isso. Então, isso acabou se tornando algo natural. Eu tenho muita dificuldade. Eu sou um cara trabalhador. Eu não tenho dificuldade para trabalhar. Eu não estou no ministério porque eu estou fugindo de alguma coisa, correndo de alguma coisa. Não. Eu estou no ministério porque eu fui chamado. Eu fui vocacionado. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu fui talhado, Deus confirmou. Deus não me encontrou deitado numa rede. Deus me encontrou igual Davi, no campo, trabalhando. Eu fui chamado, eu fui escolhido para isso. Então, quando isso acontece e você se torna natural, né? É natural. Deus vai abrindo portas, Deus vai confirmando, Deus vai inclinando o coração das pessoas, Deus vai levantando pessoas para te abençoar, Deus vai levantando pessoas para entender isso. Claro, tudo tem um início. Se você me pedir para eu te contar, me fala aí as coisas ruins. A gente não sai daqui hoje e tal, mas é dia a dia. E isso vai se confirmando, como você falou. Claro. Né? Deus vai botando conexões, pessoas, provisão e outras coisas mais, e dia após dia isso vai se confirmando. Né? Sim. Pastor Léo, antes de entrar no assunto da atualidade, mas tem uma coisa que você me chamou a atenção, fazendo um pouco, e você tem autoridade para falar sobre isso, porque você viveu no tempo diferente que a gente está hoje, e tem essa noção porque você foi evangelista num outro tempo e agora continua sendo evangelista. A pergunta é a seguinte... e eu pergunto isso muito mais para as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, entender um pouco dessa dinâmica. Hoje, a gente tem dados, e eu não vou entrar em detalhes aqui, e você pode ficar à vontade caso queira, que o evangelho cresce dia após dia, e, consequentemente, quantidade de igrejas crescem dia após dia. Naquela época, nós tínhamos mais restrições, menos igrejas, menos, talvez, até glamour, entenda, em relação ao povo evangélico. Qual é o momento que o evangelista, no teu entendimento, na sua leitura, ele teria mais fluidez, mais facilidade de trafegar? Naquela época, com um povo mais restrito, com menos igreja, na época que você começou, porque também não tinha tanta gente fazendo isso, não tinha tanto vocacionados para isso, ou numa época de hoje, que se tem muito mais igreja, mas também tem muito mais vocacionados. Você tem alguma diferença daquela época para essa época, no que tange a fluidez do chamado? De quem de fato é chamado. Não vamos botar em consideração aqui aquele que quer inventar moda. Estou falando aquele que de fato é chamado. Ah, sim. Claro, com certeza, porque hoje nós temos... o mundo mudou, né? Hoje existe a tecnologia. Eu sou da época da fita, eu sou da época do DVD, né? Por exemplo, eu prego desde, como eu disse lá atrás, eu prego desde a minha... ali saindo da infância para a adolescência, vim, pá... Peguei ali a época do DVD, né? Então, não tinha YouTube, não tinha Spotify, tinha DVD, né? Então, demorava a chegar, aquela coisa e tal. Hoje nós temos acesso à informação. Em 1 minuto, você fala com alguém que está em Singapura, entendeu? O cara está do outro lado do planeta, irmão, Singapura, do outro lado do mundo. Então, para o tempo de hoje, de como está o mundo, a facilidade de comunicação, como você disse, para quem é chamado, se torna muito melhor lá da minha época, muito melhor. É tanto que
abre aspa, né? E fecha, hoje existem os famosos anônimos. Né? Tanto que você sabe assim, no Instagram, você fala, cara, tem 3 milhões de seguidores? Nunca ouvi falar desse cara. Nunca ouvi falar desse cara. Ele tem 5 milhões e tal. Você fala, mas por quê? Porque hoje, né, a gente está aqui, o mundo está girando. Mas então você acredita, por conta desse ferramental, por conta dessas facilidades existentes, por conta até principalmente da comunicação da internet, hoje é um tempo muito mais viável para um evangelista se tornar conhecido, para ter mais fluidez no ministério dele? Muito mais. Porque naquela época, por exemplo, a época que eu vim, eu costumo dizer isso, eu fui muito testado ministerialmente. Porque os pastores, veteranos, esse moleque aí, esse menino aí, esse menino vai falar aí. Então era uma época de muito teste, você subia para falar, tinha 20 bigodudos no púlpito, aquela gravata língua de boi, sentado assim, com óculos assim, ó, te olhando. Esse menino vai falar aí, entendeu? Não, fala daí de baixo. Então, hoje é outro tempo, Então, esse tempo de agora é um tempo muito mais facilitador para quem tem chamado. Porque o Espírito testifica. Quem tem chamado, vai. Quem não tem chamado é questão de dias. Beleza. E aí tu vem desenvolvendo, vem crescendo ministerialmente, um convite ali a colar. E como se dá o teu encontro com a pastora Midian? Midian apareceu na minha vida por causa da minha cunhada, que a gente conheceu primeiro ela, a irmã dela, a Martinha, e canta desde é da mesma geração ali que eu, né? Canta desde criança. E eu conheci a Martinha numa vigília e fiquei muito impactado. A gente ficou muito impactado com ela cantando, uma graça de Deus muito grande. Então, um dia Martinha se torna amiga da nossa família e um dia a Martinha trouxe a Midian. E aí eu conheci a Midian através da minha cunhada, que trouxe um dia a Martinha lá. Que trouxe a Midian um dia lá em casa, e o tempo foi passando. A Midian se torna amiguíssima da minha irmã, da pastora Raquel Lima, e foi acontecendo. E um dia eu olhei para a Midian e falei, cara, é ela. Ela olhou para mim, é ele. Naquela época você já era bem de vida, né? Financeiramente falando. Nada. Só tinha promessa. Eu só tinha promessa, não tinha nada não. Tem uma história que ela fala que vocês foram comer um cachorro quente, teve que rachar o cachorro quente no meio. Quando a gente começou a namorar, o dinheiro para lanchar no sábado era para um cachorro quente só, né? Se comprasse 2, faltava passar. É verdade a brincadeira. Verdade. É verdade. Tinha final de semana que eu não ia ver a Midian, que eu não tinha dinheiro para ir. Não, verdade. Foi nesse dia, eu pedi ela para casar. Falei, amor, vamos casar? Pastora Midian, parabéns para você. Inclusive, estão me perguntando aqui que dia que você vai sentar na nossa mesa aqui. Agora o esposo já veio, agora você já pode vir. Vai ser um prazer, vou marcar. Legal. Então, Midian, a gente vem assim de uma origem muito simples, de andar no shopping. A Midian queria ali da Venda Velha. Venda Velha é um bairro de São João de Meriti, ali na Dutra, ali atrás do Shopping Grande Rio. A gente ia no shopping, meu passeio com o Midian, dia de sábado. A gente ia no shopping. Quando não tinha dinheiro para um lanche, andava nas lojas. Aquela coisa de você passar em loja. Ia lá, ia cá, voltava. Parava Você lembra do casquinha do McDonald's 50 centavos? Sim. Irmão, comprava uma casquinha, ficava ali sentadinho, comendo devagarzinho para demorar. Acabou. Isso era o ápice. E Deus já tinha escrito o que ele ia promover da vida de vocês, o chamado, como é que vocês seriam agentes de transformação de tantas casas, de tantas vidas, né? Uma das coisas muito especiais, que muito me marcou na minha vida, em relação à minha esposa, é que eu sempre costumo dizer isso, né? A Midian acreditou em mim, acreditou na promessa que Deus tinha para mim.
quando eu não tinha nada. Acreditou em mim. Sabe aquela coisa de... Eu só tinha uma palavra. Ela acreditou em mim. Então Deus honrou a gente. Hoje a nossa vida, claro, mudou da água para o vinho, mas lá atrás ela acreditou em mim. Lá atrás pegava ônibus comigo, nunca reclamou, nunca botou a mão na cabeça e falou, e besteira que eu fiz. Nunca. Com a mesma alegria, com a mesma humildade, acreditou em mim. Nós lutamos juntos e Deus acrescentou na nossa vida. Amém. E aí vocês começam, agora ela entra na sua vida, você entra na vida dela, vocês começam juntos, e aí tem um momento que vocês começam a perceber que ela também tinha uma direção de chamado, também tinha algo para Deus fazer também na vida dela, através da vida dela. Isso, Midinha canta, sempre cantou, mas não gostava de cantar. Nunca fez questão de cantar. Pelo contrário, para ela cantar, eu tinha que brigar com ela para ela cantar. Ela nunca, sempre na dela. O prazer dela era ela estar do meu lado. O Diana nunca virou para mim e falou assim, me arruma aí para eu cantar. Nunca. Pelo contrário, para ela cantar era como diz ditado, um sanhaço. Mas, amor, você tem um chamado. Não, meu chamado é cuidar de você. Não, você tem um chamado. Não, pelo amor de Deus, não. Meu chamado é adorar a Deus. Um dia para cantar, até hoje, a minha esposa ela é muito na dela, né? Ela é muito reservada, muito na dela e tal. Mas era nítido, né? Quando ela abria a boca para cantar, meu Deus do céu, era nítido. E Deus foi fazendo, Deus foi trabalhando. Vocês casaram em que ano? Moldando. Nós fomos de 2000, nós vamos completar agora 20 anos, 2005, então. 2005 ou 2006. 2006. O esposo nem lembra, o pastor. 17 de novembro de 2006. 2006. A gente casou. E aí a coisa vai tomando esse vulto, chega um dado momento, ela também tem essa clareza agora do propósito, do chamado dela, e ela começa a cantar agora também. Sim. Isso se dá também mais ou menos da mesma forma sua? É o de repente? Sim. E cantava mais assim quando ia comigo, né? Que eu pregava, sempre estou pregando ali desde a adolescência, ela me conheceu já com o ministério, né? Totalmente envolvido no ministério, pregando, e ela ia comigo. Aí eu que falava para a turma, olha, minha esposa canta, ela pode cantar, e tinha lugar, e deixava, tinha lugar que não, tinha lugar que, pastor, a gente convidou o senhor, não convidou ela. Eu vi isso muitas vezes. Eu falei, não, mas deixa ela cantar e tal, eu divido o meu tempo com ela. Muito engraçado, né? E depois de tudo lá na frente, uma história engraçada, quando a Midian acontece tudo, tal, grava, estoura. Aí um dia me liga um pastor. Rapaz, minha filha me contou uma coisa que eu não acreditei. E essa Midian Lima aí, rapaz, o sonho da igreja é receber aí. É aquela menina que vinha contigo aqui? Pastor, não troquei, não. É ela mesmo. Rapaz, falando. Era aquela mesmo. Ela vinha com. Ela mesmo. Muito engraçado isso. E as coisas vão acontecendo, né? Sim. Deus vai burilando, ajustando as coisas, Sim. vai criando corpo, vai Sim, criando... sim. E é incrível. E na casa de vocês hoje, vocês dois com esse ministério, os dois com o ministério, por mais que sirva, esteja também na igreja local, mas muito mais externo, muito mais sim. Não só pelo Brasil e mundo afora. Mundo afora. Mundo afora. Muito interessante. E como é que é o pastor? Ele é você e a sua esposa, pastor Midian, os dois com o ministério, esse ministério mundo afora, e vocês têm 3 filhos. Certo. Como é que administra isso? Como é que foi possível, principalmente quando os mais novos? Como é que conseguiram administrar isso? Qual era o maior desafio disso? Porque nem sempre dava para carregar os 3, né? Isso. Quando a gente... Quando Samuel nasceu, eu tive um período, eu fui integral. Eu fui quase 10 anos pastor integral. Então, eu dei uma travada na minha agenda, eu dei uma parada na minha agenda para ser pastor integral. Foi um tempo muito bom, um tempo de muito aprendizado.
né? Foi uma faculdade para mim. Então, foi nesse período Samuel nasceu, o nosso primogênito. Então, quando Samuel nasceu, eu era pastor integral. Então, Samuel acostumou um pai na igreja de segunda a segunda. Né? O pai saía de manhã para ir para a igreja, para o dia ali para o gabinete, gestão da igreja, tal, à tarde voltava para casa. Depois que eu deixo de ser integral e volto para o ministério de itinerância, voltando de novo a atender, eu era integral, continuava fazendo agenda, mas muito pontual. Quando eu volto agora 100% como costumo dizer, na rua, né? Então foi quando Elielzinho nasceu. Né? Eu costumo dizer que ali os 5 anos, 6 anos do Elielzinho eu não vi, porque eu estava literalmente no ministério. E hoje nós administramos isso assim com muito cuidado, viajamos muito, temos uma agenda muito pesada, mas ao mesmo tempo com muito zelo em relação que as crianças sentem e tal, mas eu sempre tive isso, né? Trabalhar com a lei da compensação. Então, por exemplo, tem muita gente que não me vê em aeroporto. Por quê? Porque eu volto no primeiro voo. Quase não vejo ninguém. Os amigos que viajam e tal. Por quê? Porque eu volto no primeiro voo. Eu faço de tudo para ir no último voo por causa das crianças. Tem um voo 4 da manhã. Um dia desse eu até postei no meu Instagram. Eu até brinquei. Essa é a parte da história que ninguém te conta. 3 horas da manhã eu na rua, saindo do hotel para ir para o aeroporto, para pegar o primeiro voo, para chegar em casa, para pegar ainda as crianças dormindo. Eu trabalho o leite de compensação, aí tomo café com eles, vejo eles indo para a escola, quando eu volto, tal. Eu e a Midian, a gente sempre tem esse cuidado. Segunda e terça, normalmente, a gente está em casa. Se viaja uma semana, se viaja 10 dias direto, fica depois 10 dias, né, com eles. A gente sempre tem esse cuidado. Não negociamos, exemplo, aniversário de filho, a gente não está com eles. Nosso aniversário, estão com a gente. A gente tem dias de datas, né, que são inegociáveis para a gente. Não tem preço, não tem nada que muda a gente mudar aquilo que está programado e tal. Então a gente tem esse cuidado para administrar bem essa questão. A vida deles não param em relação à igreja local por causa da nossa agenda. Os meus filhos, eu estou viajando e meus filhos estão na igreja. A gente tem uma logística para eles estarem, são atuantes na igreja. Meu primogênito Samuel é envolvidaço na igreja, trabalha na igreja, em um montão de departamento, segue a vida normal. A gente tem esse cuidado. Esse amor à igreja local, ela é relevante, ela é base, né? Sim, é a base. Não dá, porque a gente já viu algumas histórias de pastores itinerantes, outras pessoas mais, que elas perdem conexão, o elo com uma igreja local. E ela fica sem pastor, sem casa, sem lugar para voltar. E isso é terrível, né? Todo profeta tem um lugar para voltar. A Bíblia diz, e Samuel saía a profetizar, mas ao final voltava para Ramá. Todo profeta tem um Ramá, tem que ter todo avião tem um lugar de pouso, né? Tem que pousar, né? Tem que voltar. Tem um hangar, né? Tem que voltar para o hangar. Então a gente a gente trata isso com muita seriedade, E nisso, graças a Deus, os meus filhos têm porque eu digo, onde está o desafio? É lá na frente os meus filhos não dizerem assim, o ministério tirou os meus pais de mim. Lá na frente, os meus filhos odiar a igreja, odiar o ministério, odiar o chamado. De quem tem chamado. Porque, não, meu pai, a agenda, o ministério tirou os meus pais da gente. Então a gente tem esse... Eu sou paizão, eu tô viajando, cara, tô longe, tô em fuso horário, às vezes de 5, 6 horas. Eu monitoro tudo. Tudo. A hora e sai para a escola, a hora e volta. Eu não sento para comer sem saber se os meus filhos já comeram. Eu sento para almoçar? Cultural. Sim. Se eu sei que está no horário de almoço, e aí, tá tudo bem aí? Crianças, já almoçaram? Tá onde? Tal. Sei tudo, eu sei onde eles estão agora. Eu sei que eles vão fazer daqui a 2 horas, daqui a 3 horas, até a noite de dormir. A gente monitora assim, a gente tem eu tenho esse cuidado.
Eles sabem disso. É claro para eles, e o pai e a mãe, o ministério não tira de nós 1 milímetro da responsabilidade de ser um pai presente. E isso é muito relevante quando nós já vimos muitos líderes governando bem suas igrejas, mas não conseguindo governar bem a sua casa. Bem a sua casa. Às vezes o cara tem um governo sobre uma quantidade de pessoas, sobre departamentos e a casa desmoronada. Não. Esse é o nosso cuidado. Esse é o nosso cuidado para a gente não deixar que o chamado os impeça de ter uma vida cristã sadia e também ter uma vida entre filhos e pais sadios. A gente tem esse cuidado. Muito importante. Léo, você estava falando dos desafios, aí você falou que postou uma foto 4 horas da manhã, isso aqui é o que ninguém conta, né? Normalmente, quando a gente senta com algumas outras pessoas que têm esse ministério itinerante, eles contam de algumas experiências, até algumas financeiras e outros mais, quem vive de itinerância. E aparece muita história engraçada. E por que eu normalmente puxo esse assunto? Porque muitas das vezes, de novo, a pessoa que vê pastor Eliel Lima, pastor Midian Lima, hoje está achando que teve todo foi sempre assim, que começou assim, mas na verdade a itinerância ela acaba tendo alguns momentos, alguns desafios, porque precisa usar uma ética, precisa usar uma postura, precisa usar uma elegância, mas por outro lado, às vezes, quem está do lado de lá não usa do mesmo jeito. Então, assim, dentro desses desafios, qual que você aponta assim, como maior? E tem alguma história dessa dependência, vamos dizer assim, até do bom senso de quem está do lado de lá, que em algum momento aconteceu alguma coisa bizarra ou engraçada? Na época do cartão, do orelhão, né? Tinha ficha, depois mudou pro cartão. Eu fui pregar em São Paulo, e aí eu tinha ficha no cartão, porque minha mãe sempre foi muito preocupada comigo. Meu pai era aquele cara que vai meu filho. Mãe é mãe, né? O pai normalmente é mais solto, assim, principalmente com homem, né? Mas mãe é mãe. Então, minha mãe sempre foi muito preocupada comigo. Então, eu tinha ficha para ligar para casa. Na época, a gente já tinha telefone em casa. Para dizer para minha mãe, tô na rodoviária, tô saindo. Ai, com Deus, meu filho. Deus chegou. Começava a orar, a ficha começava a viver o dia. Vai cair a ficha, mãe. E calculando, na parada, vou ligar pro irmão que vai me buscar na rodoviária para dizer, tal hora eu chego. Então, na parada, liguei para ele. Era madrugada, assim. Disse, querido, vou chegar às 6 horas da manhã na rodoviária. Ele, tá bom, querido, tá bom. 6 horas da manhã eu vou estar lá. Acabou a ficha. Acabou a ficha. Eu só a passagem de ida e um babalu. Você lembra do babalu? Lembro. Eu com babalu no bolso. Só. Mais nada. Cheguei 6 horas da manhã. Desci no Tietê, em São Paulo. Cadê o cara? 6, 7, 8, 9, 10. Eu lá sentadinho. A minha malinha. 11, meio-dia. Opa! 1 hora, 2 horas. 4 horas o cara chegou. 4 horas. Tem noção, mano? 6 da manhã até 4 horas da tarde. Mas ele entendeu errado? Nem lembra qual foi o cara. Montou um montão de história, carro quebrou, não sei o quê. 4 horas. Tá com fome, profeta? Eu ouvi isso. Eu já passei cada coisa assim de... Chegar no lugar para pregar. Uma vez, eu fui pregar na cidade, aí o pastor falou assim, você vai dormir na casa do irmão fulano de tal. Falei, tá bom. Ela luta, cheguei de ônibus e tal. Pra mim, eu ia dormir na igreja, não tinha... Hoje tem hotel, né? Hoje tem tudo e tal. Tá bom. O pastor me deixou na casa da família e que disse que eu ia dormir, no outro dia eu ia embora. Quando eu cheguei, o pastor se despediu de mim e foi embora. O irmão me recebeu. O irmão fechou a porta e falou, você só vai dormir aqui porque o pastor mandou, tá? Ô, meu irmão, tá bom. Olha, você vai dormir ali no canto, hein? Ô, meu irmão, tá bom.
Obrigado. Olha, não acende a luz não, que atrapalha os meus filhos. Ah, tá bom, meu irmão. Obrigado. Jesus, onde eu tô? Eu tô numa casa, eu tô no inferno. Cara, muita coisa assim eu já presenciei. Mas também minha história também é marcada por muitos milagres. Eu vivo de milagre. Eu já vi Deus fazer coisas assim por mim, que não tem como dizer que não foi Deus. Mas a história também é marcada por repreensão, por sofrimento, por escassez, por humilhação. Sim. E quando você fala em milagre, tem algum que te vem à mente assim como mais exponencial, como mais assim relevante, dentre provavelmente dezenas ou mais de milagres que Deus fez na tua casa, na tua família? Uma vez eu cheguei para pregar, eu fui para o sul, para a região do sul, para pregar 10 dias. E eu estava vivendo naqueles dias assim uma crise, né, financeira tá muito grande. Aí eu cheguei, eu estava de mudança. Eu cheguei com um monte de caixa de material, de livro, Bíblia, DVD e tal. Cheguei para a primeira agenda. Aí fui pregar. E o pessoal fez uma recepção para mim, como normal, né? No gabinete. Eu cheguei cedo ali para tomar pastor, vai ter um café e tal, tal. Aí eu cheguei, tô no café, e pedi para um obreiro para separar o material que eu ia anunciar. Então o cara foi lá, separou os livros que eu ia anunciar, os DVDs, a Bíblia e tal, para eu anunciar. Eu tava indo para uma agenda de 10 dias que eu ia pregar na região. Então, falaram para mim, ó, o pessoal traz bastante material e tal. Ok. Aí eu saio do gabinete, eu lembro até hoje, tinha uma porta assim, e já saía no púlpito. No púlpito, onde eu ia sentar. Então eu saí do gabinete com o pastor, com o material na mão, levando o material na mão, direto para o púlpito, estou ali sentado. Tá, eu rolo o culto, passo o culto todo. Tá. Quando chega na minha hora de eu pregar, que eu subi e fui anunciar, veio o obreiro correndo. Acabou. 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 Eu não entendi. Não, pastor, o material acabou. Inclusive esse da sua mão aí também já está vendido. Um irmão chegou no culto, falou, ele estava em casa, e Deus falou com ele assim: pastor, que vai pregar hoje, compra todo o material dele. Todo o material dele. Ela estava em casa. Não me conhecia. Aquilo me marcou, velho. Aquilo me marcou. Eu tinha levado material para 10 dias. Porque eu sabia onde eu estava indo. E chegou um cara e falou assim: isso aqui é o material do pastor. O cara estava tão convicto do que Deus tinha falado com ele, que ele chegou, depois o obreiro me contou, ele chegou procurando o meu material. Assim, pastor, ele vai pregar, já chegou. O material dele. Ah, o material dele está aqui, os caras estavam montando. O que tem aí? Calcula aí. Ele já deu o preço? Ah, já deu, tá. O que tem aí? Fez um cheque, comprou todo o meu material. Ele não vê a provisão, cuidar de Deus nas horas dessa, né? Não, pelo amor de Deus. Você tem uma história na sua casa também, em 2015, quando vocês tiveram um acidente de um dos teus filhos, teve um desafio muito grande, você teve um milagre também na sua casa, né? De um dos teus filhos, nesse momento de acidente, vocês tombaram um carro. Sim, eu estava indo pregar e eu fui fechado, uma história longa, e desse fechamento eu capotei 4 vezes para a pista contrária. E aí minha cabeça abriu, eu tenho uma marca aqui, né? Essa perna ficou presa nas ferragens, eu fraturei a perna. Meu filho, Elielzinho, fraturou a vértebra, o crânio, ele tinha 8 meses. E Midian rompeu os ligamentos do pé e torceu os pés para trás, né? Como se uma mão virasse o pé dela para trás. Ali a gente viu a mão de Deus. Foi nesse acidente que surge o projeto do CD e surge a música Jó. Ah, foi dentro desse contexto? Dentro desse contexto.
Na madrugada de terça para quarta, o Delino Massal, que é o compositor da música, um irmão para mim, tinha mandado a música para mim. Pastor, fiz essa música aqui. Vê se a pastora grava. Né? A gente já estava cantando para tudo quanto é lado e tal. E a gente estava um projeto de gravar o CD. Na quarta de manhã, a Midian ouviu a música, ela me perguntou, amor, eu ouvi você falando de madrugada, era com quem? Eu falei, era com o Delino. Inclusive, ele te mandou uma música para você gravar. Quando a Midian gravou, eu falei, olha, eu vou gravar isso não, Léo, você fala de consolação, não vou gravar isso nada. À noite, a gente sofre um acidente. Aí, no hospital, Deus falou com ela, essa é a música e você vai cantar. Os médicos condenou a minha perna, disse que ia amputar a minha perna. Condenou meu filho, disse que ele só tinha algumas horas de vida. E nesse contexto, a Midian começou a cantar. Jó, como pode ainda adorar? Já ouviu essa música? Sim. Quem não ouviu? Ouvi, ainda vou ter o prazer de cantar aqui pra gente. Aqui. É verdade, verdade. Foi nesse contexto. Nesse contexto. Incrível. E ali, Deus restituiu, né, a minha perna, não precisei amputar a perna, restituiu a saúde do meu filho. Os médicos disseram que eu e Leozinho tinha algumas horas de vida, vai fazer agora 11 anos. 11 anos agora, dia 11 de julho. Midian bem... Médico, eu nunca mais uso salto alto, usa salto mais alto, eu usava antes. E pula com ele ainda, né? Pula com ele ainda. É pentecostal até o tutano. E Deus preservou a gente. Mas a gente viu. Uma das coisas assim, muito, muito impactantes, Edgar, no meu acidente, olha isso. Um amigo meu disse uma coisa que me marcou muito. Ele falou, cara, porque eu fiquei o carro capotado, cabeça para baixo, eu saí. Soltou o cinto, eu saí. Ele falou, cara, interessante. Você foi gordinho? Ele falou, cara, por que o seu pescoço não quebrou? Eu falei, Léo, quando eu vi a foto, tinha todas as evidências que o seu pescoço tinha quebrado. Acidentes, depois eu nunca me liguei, cara, gente, na estrada nunca me liguei essa questão de acidente. Depois eu olhar algumas coisas. Rapaz, acidente muito inferior a meu é óbito. Acidente aconteceu comigo? Muito inferior ao meu é óbito. É tanto um casal de amigos que não sabia que era a gente, passou no local do acidente, quando viu o carro, falou, morreu. Os próprios bombeiros, quando chegaram, tinha convicção que tinha óbito. Não tem como olhar para o acidente e dizer assim, tem alguém vivo aí. Não tem como. Então, a gente não conhece milagre só de ouvir falar. A gente conhece milagre de viver, né, na pele. E isso é muito interessante, que através disso vem as confirmações, né? Sim. Inclusive, através dessas dificuldades, Deus tem planos, inclusive a música. Talvez se não tivesse esse momento, inclusive de confronto com a pastora Midian, talvez eu não quisesse gravar música, talvez tinha acabado, essa música não tinha acontecido. E quantos milhares ou milhões de pessoas já foram impactadas com essas músicas. E tem varrido a nação essa música e pessoas através de um detalhe que ela poderia ter olhado e falado o seguinte, poxa, olha o que aconteceu na minha casa, não vou cantar nada, não vou nada, mas ela estava sensível, né? Sensível. É tanto testemunho que a gente ouve, mas tanto testemunho. Até hoje. Uma coisa eu sempre falo, Edgar, e você que está aqui nos ouvindo, grava isso. Aonde você vê um sucesso, aonde você vê alguém debaixo de uma relevância, saiba e por detrás disso tem uma história. Aonde tem assim algo que você vê alguém honra, fala, irmão, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Uma das coisas que, por exemplo, o que eu tenho mais interesse quando eu estou diante de alguém de muita nobreza, não é olhar a sua nobreza, é olhar a sua história. Porque eu sei que tem uma história. Eu sei que tem uma história. Então, Jacó, quando volta para se encontrar com Esaú, depois de anos, e Jacó está abençoado,
A Bíblia diz que a terra não comportou tudo que Jacó tinha. Jacó está abençoado, Jacó está debaixo de bênção, está com a mulher de seu sonho, com o filho, com tudo. Jacó está rico, Jacó está debaixo de um favor extraordinário. Mas Jacó disse assim, quando ele está voltando para se encontrar com Esaú, a Bíblia diz que Jacó disse assim, quando eu atravessei esse Jordão, eu só tinha um cajado. Mas agora eu tenho carruagem. Mas Jacó fez questão de dizer, eu tinha um cajado. Então, a gente sempre tem o tempo do cajado. E isso, como você falou, para quem também nos acompanha em casa, é super relevante, né? Porque pode ter pessoas aqui que já pensaram em desistir, e se eu te perguntar, certamente você teve muitos momentos... Muito, mas muito. Porque meu pai morre, o mundo desmorona, porque meu pai era tudo pra gente. Apesar de toda a limitação, mas o meu pai era tudo pra gente. Meu pai morre. Cara, a gente... Aí vem os profetas do caos, né? Os mandantes de Satanás. Vai dar em nada. Essas meninas... Eu sou de uma família de 5 irmãos, 3 irmãs e 2 homens, eu e meu irmão. Essas meninas vão se perder, esses meninos vão se perder, não vai dar em nada. E a gente, dentro desse contexto de gente profetizando ao contrário, a gente tinha uma palavra de Deus. A gente foi consagrado no altar. Por diversas vezes a gente tinha razão para desistir, mas sempre crendo naquilo que Deus havia falado. Uma das coisas muito interessantes, Edgar, isso tanto no ministério como também na área empresarial, que é a área que você lidar com pessoas, o empreendedor sucesso da noite para o dia é só filme. É só filme. De resto, irmão, de resto é construção. De resto é construção. De resto é escassez. Vai ver hoje os grandes empresários do país, eu não digo nem do mundo, do país. Vamos falar do Brasil, do nosso país e do nosso contexto. Os grandes empresários. Vai ver a história. Limitação, escassez, recomeçar. Não tem jeito. Um dos caras mais recentes da nossa história, Silvio Santos, quebrou quantas vezes? Sim. Entendeu? Para chegar aonde chegou, para se tornar o que se tornou. E outros aí que a gente poderia citar aqui. Caras que começaram aí, que hoje tem relevância no país, começaram com uma coisa pequenininha, uma lojinha. Tal. Por exemplo, eu amo, né? Não sei se você tem esse costume, mas eu amo, cara, essas histórias. Eu amo. Isso é um combustível para mim. Se torna uma bezetacil na minha veia. De saber que não adianta, não tem estalar de dedo. Tem jornada. E Deus vai te honrar na jornada, no caminho. É o que a Bíblia diz, é aquele texto que a gente usou lá no início. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, irmão. Fica no caminho, continua, acredita, vai para cima. É um dia de cada vez. Um dia dorme bem, acorda mal, dorme mal, acorda bem. Um dia você está muito empolgado, um dia você está sem força nenhuma, um dia dá certo, outro dia dá errado. Mas, no caminho. Como diz uma canção da minha infância, caminhando eu vou para Canaã. Lembrou, né? Entendeu? Então é o segredo, é o caminho, é o dia a dia. Qual o problema hoje? Eu posso continuar aí? Claro, tem muito tempo. Qual o problema hoje da geração e pela qual nós estamos inseridos? Por causa da questão da internet, por causa da questão do Instagram, que todo mundo hoje olha o Instagram e diz assim, caramba, eu queria ter a vida que fulana tem, roubou do ser humano, a rede social, ela tirou do ser humano o senso de enxergar que a vida não é fácil. Então, hoje, nós temos a geração micro-ondas, cara. O cara quer dormir. O cara quer dormir no vale e acordar na montanha, né? O cara quer dormir na favela e acordar em Dubai. Não é assim. Não é assim. Tem sacrifício, tem história, tem dores, tem lágrimas, tem reclusão, tem você saber discernir o que
que é prioridade, o que é importante, o que é para hoje, o que não é, o que dá para guardar. Então, esses valores, por causa da questão da internet, foi arrancado da sociedade. Então, hoje você lida com pessoas frustrantes, porque elas querem no estalar de dedo, quando vai encarar a vida, descobre que não. Exemplo, os meus filhos e os seus, você tem filhos? Sim. Os meus filhos e os seus não vai passar por aquilo que nós passamos. Mas eu não deixo de falar com os meus filhos e nem de mostrar para eles a cartilha da vida, a realidade da vida. Dizer, olha, a gente está aqui, bonitinho, ó, tá tudo bonitinho, olha que coisa linda, mas, ó, meu filho, a vida é assim, 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 assim. Pra gente estar aqui, papai fez isso. Ah, não tem os dias que eu estava em casa e papai não estava. Ah, não tem... Então, foi para isso. É isso que nos trouxe até aqui. Então, a responsabilidade hoje de um líder, de um pai, é nunca excluir daqueles que estão debaixo da sua tutela a realidade da vida. Esse é o segredo. Boa. Esse é o segredo. Porque existe, né, uma realidade, existe uma coisa girando, existe sacrifício, existe trabalho, não é, ó, duas coisas, ela não existe na jornada, duas coisas. Número 1, o acaso. Não existe. Eu fico assustado, as pessoas pensam que as coisas acontecem por acaso. Não existe o acaso. Outra coisa, do nada. Ah, fulano, diga, né? Do nada, não é do nada. Vai ver a sua história, poxa. Vai ver o que você já passou, vai ver o que você já enfrentou. Vai ver o que você teve que renunciar para chegar onde você chegou. Então, não existe do nada. Não existe do nada e também não existe o acaso. Existe resiliência. Existe insistência. Existe fazendo aquilo que Hebreus diz. Está lá em Hebreus. Arrancaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, mas da fraqueza tiraram força. Acabou. Esse é o segredo. E esse ponto que você está tratando, e é por isso que a gente tem esse tempo de mesa e muitas pessoas nos ouvem, é para entender que pessoas como você, sua esposa e outros mais chegam em determinados níveis debaixo de processo, de dificuldade. Processos doloridos. Imagino doloridos. Que sim. Se você está vivendo um tempo, você que empreende, se você está vivendo um tempo de processo, um tempo de reclusão, um tempo de muita dor, é sinal que você está no caminho certo. Boa. Pastor, coisa aqui para mim, pastor, como diz o ditado, estou vendendo um almoço para comprar janta. Você está no caminho certo. Exatamente. Toda essa dor vai se tornar logo ali na frente um testemunho. Mas esse processo você vai ter que passar por ele. E o segredo é, não aconteceu hoje, mas eu continuo. Não aconteceu amanhã, mas eu continuo. Ah, mas não aconteceu o mês passado. Não, mas eu vou continuar. Não, mas eu tenho um ano. Não, mas eu vou continuar. Um dia, a carta chega. É isso. Pastor, estamos caminhando para o final, estamos pedindo para você, antes da próxima resposta, você fala o escute, antes da próxima. Você fala assim, fala o escute para entrar, senão tem gente que não acompanha, tem alguns empresários, alguns amigos, não falavam, que negócio de escute, vamos soltar, que vocês estavam falando no início, que eu não sei o que é. Mas bacana, eu acho que a gente está conseguindo, assim, de alguma forma, contribuir para essas pessoas que têm nos acompanhado, têm nos visto. E eu queria falar um pouco dos seus trabalhos. Você, além de pastor, você é escritor, você é uma pessoa que tem também, através desses materiais que você oportuniza pessoas comprarem, também tem ajudado a transformar vidas. Tem esse trabalho seu, Decisões que Transformam, eu acho que é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de comprar e de ler. Tem muito material. Eu queria que você falasse um pouco de onde veio também esse chamado para isso. Porque você vem de uma família muito simples, provavelmente não teve grandes estudos, grandes especializações, mas num dado momento é escritor. E além de ser escritor, tem vendido, tem abençoado outras pessoas. De onde saiu essa veia? Como veio? Como que você teve esse despertar? Como é que Deus, através do Espírito Santo, dispersa isso na sua vida? Assim? Isso. Eu sempre, quando eu estava pregando,
todas as vezes que eu estou pregando, eu sempre faço questão que as pessoas anotem. Se você parar para observar, a minha mensagem, ela sempre é uma mensagem textual. Se você para para observar, a minha mensagem é sempre uma mensagem, olha o texto, cadê tua Bíblia? E tal. E eu sempre, lá atrás, eu sempre usava um jargão assim, anota aí. Então, a minha esposa, como ela sempre caminhou muito comigo, ela sempre anotava minhas mensagens do início ao fim. Um dia eu estou em casa e me traz um montão de caderno, de coisas que ela anota. Eu falei, caramba, eu falei isso. Eu fui olhar, ela foi começar a me mostrar. Eu falei isso, é isso que eu falei. Então, a revelação, né, da palavra e tal. Então, ali surge a oportunidade de eu começar a escrever livro. Tem vários escritos e agora esse aqui, que é o mais recente, que é o Decisões que Transformam, um livro extraordinário, baseado na história de Esther. Eu falo aqui sobre o poder da decisão. Existem muitas pessoas que elas querem viver o novo, mas elas não querem decidir. Inclusive, Edgar, esse é um livro e todo empresário, todo líder, todo empreendedor deveria ler, não só ele, mas também reunir o seu time, o seu staff, que gere com ele o negócio, deveria ler esse livro. Eu falo uma coisa, uma decisão errada, ela pode lhe causar dores. E existem decisões irreversíveis. Sim. Uma decisão assertiva gera bênção. Então, eu falo aqui sobre decisões que transformam, eu falo sobre o poder da decisão. Não tem como viver o novo se antes você não decidir. E quais são os resultados de quando você decide debaixo de uma direção divina. É porque existem muitas pessoas que elas até querem decidir, mas elas não querem decidir debaixo de uma direção de Deus. Davi, uma certa feita... Eu posso continuar aí? Claro, tem tempo. As pessoas têm que ter cuidado com o seguinte: cuidado com a sua pressão ou cuidado com a sua fome. Jacó perdeu por causa... Esaú, né? Por causa da fome. Você tem que ter cuidado. Então, assim, na hora de você tomar uma decisão, você não pode tomar uma decisão impulsionado pelo momento. Você tem que tomar uma decisão debaixo de uma direção divina. Lembra de Davi? Davi, quando foi perguntar para Deus, é para eu ir para essa guerra? E o contexto que Davi está fazendo a pergunta era um contexto de nem perguntar, numa visão humana, só de informar. Aí, Deus, estou na guerra, vem aqui. Não. Davi disse, é para eu ir? Deus disse, não, espera. Quando as amoeiras balançarem, você vai, porque eu já fui na sua frente. Então, decisões debaixo de direção divina é uma outra história. Bacana. E aproveitando, e onde acha, qual é a loja, você tem normalmente a sua loja, você passa o endereço, aproveita, passa o seu contato para as pessoas também. Nós estamos conversando aqui para alguns empresários, às vezes pessoas querem levar na empresa, palestrar para o seu grupo, até levando material. Como é que as pessoas te acham? Obviamente, para o nosso meio evangélico, cristão, você já é grande relevância, mas às vezes nós estamos com algum empreendedor, algum empresário que quer te levar na empresa para poder ministrar sobre a vida dos empresários ou até dos seus funcionários, levar o material. Como é que seus canais de comunicação e também, inclusive, do livro. Isso. Inclusive, eu vou deixar aqui, quem quiser comprar o material do Pastor Eliel, quiser autografado, vocês passam depois pra gente, que a gente vai pegar o autógrafo dele e vai mandar aí na sua casa. Mas fala a forma aí. Isso. Você deseja adquirir Decisões que Transformam, você pode agora mesmo entrar no elieulima.com.br. elieulima.com.br. Inclusive está debaixo até de uma promoção lá. Se você adquirir o livro, você tem frete grátis para qualquer parte do Brasil, bacana, desconto e ainda ganha um brinde. Frete grátis para qualquer parte do Brasil, desconto e ainda ganha um brinde. Então, Eliel com L no final, .com.br, e você vai ter acesso a todo o meu material, para estar na sua igreja, para estar no seu evento, para estar na sua empresa, para dar uma palestra, você pode entrar em contato agora mesmo no 21 98372 9457. 21 98372 9457, ou me mandar uma mensagem lá no meu direct, no Instagram,
PR Eliel Lima, e de lá eu te direciono lá para o escritório. Bacana. Pastor, eu queria te agradecer por esse tempo. Tenho certeza plena que as pessoas que nos acompanharam até aqui foram abençoadas. Queria que você mandasse um abraço para a pastora Midian. Muito obrigado. Vou reforçar o convite aqui em público para ficar gravado, porque aí não tem como esquecer, não tem como ele mostrar para ela que realmente ele precisa que você vá lá. Ele tem um público específico e quer também que ela seja canal de bênção. Eu quero que ela seja canal de bênção aqui para esse tempo, da mesma forma que você foi. Quero que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua casa. Amém. Tudo que você puser as suas mãos, haja aprovação do Senhor, que por onde você caminhar, o Senhor esteja contigo e que de fato você seja um agente, um instrumento transformador na vida da igreja, como tem sido até aqui. Amém. Muito obrigado, Edgar. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigado você estar nos assistindo, que tudo aqui que eu falei possa te servir para que você continue avançando, prosseguindo até o teu propósito e destino. 3 coisas eu queria que você gravasse. Número 1, não desista. Não desista. Número 2, você carrega uma palavra de Deus. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Número 3, o que hoje é dor, amanhã se tornará seu maior testemunho. Muito bom. Agora não falou, escute. Escute. Obrigado, pastor Eliel. Muito obrigado. Você que me acompanhou até aqui, eu quero te agradecer por esse tempo, pedir para você divulgar esse link, da mesma forma que você foi abençoado, outras pessoas também serão através desse testemunho, e eu te espero na próxima para nós estarmos juntos para esse tempo que tem abençoado a sua casa e a sua vida. Obrigado, até a próxima.